Eu tive contato com a fé, com o Espírito Santo, nos meus momentos de grande dificuldade. O Espírito Santo era o meu conselheiro. Eu tinha poucos amigos e amigas, mas tinha uma em especial, a Zildinha, que nós falávamos muito sobre a nossa vida, sobre a fé, sobre o que Deus iria fazer conosco. E, enfim, nós fomos caminhando e eu me casei. Me casei e quando eu me caso, em 1998, eu me caso com o jovem Levi e depois de 4 anos de casamento, eu engravido do meu filho Guilherme. E aí eu tive o meu primeiro impacto real com a fé, o testemunho de fé. Eu tive uma gravidez muito complicada, onde eu desenvolvi um diabetes gestacional, onde por muitas vezes a medicina dizia que eu podia desenvolver outros problemas e perder essa criança. E, enfim, o Senhor me deu uma grande vitória de ter esse filho. Mas no dia do nascimento do meu filho, eu tive uma hemorragia severa. Essa criança nasceu e eu passei muitos meses para me recuperar dessa gestação. E quando o Guilherme fez 3 meses, o Guilherme foi acometido de uma infecção nos ouvidos muito severa, porque minha pressão era muito alta, o Guilherme não mamou e eu tive que... Eu não pude amamentar essa criança e ele já foi direto para a mamadeira e teve complicações nos ouvidos, enfim. E ele teve, então, uma severa infecção no ouvido. E um dia ele estava com muita febre em casa e eu já estava atuando na casa de Deus, trabalhando. E nós tínhamos marcado o encontro na casa da irmã Marivalda para orar e jejuar na parte da manhã. E esse menino tinha uma febre muito alta. E eu disse assim para Deus, eu não vou. Como é que eu vou cuidar da família dos outros com meu filho doente? E eu ouvi a voz do Espírito Santo que disse assim para mim, seu filho não é seu, ele é meu, fui eu que te dei. Se você fizer a minha obra, ele continua contigo. Se você abrir mão do propósito que eu tenho para a sua vida, eu tomo ele para mim. Então, naquele dia, eu decidi que eu não ia voltar atrás, coloquei o menino nos braços e fui. E chegando lá, eu orei, eu cantei e meu filho continuava doente. Mas ao final daquela reunião, Deus usa alguém e fala comigo novamente sobre o propósito dele para a minha vida. Que o Senhor tinha me dado esse presente, mas que eu não podia abrir mão do propósito de Deus. E eu fiz um pacto com o Senhor, disse, nunca eu voltarei para trás, nunca eu vou deixar de te servir. E esse foi um dos primeiros milagres que o Senhor fez, porque eu poderia realmente ter perdido essa criança dentro do ventre, depois perdido novamente para a enfermidade, e o Senhor poupou a vida do meu filho, e o Senhor me ajudou. Passava-se o tempo. Agora eu tinha um filho, tinha um marido que não entendia o propósito de Deus para a minha vida, que se opunha a tudo que eu fazia, que eu estava nos cultos e ele me deixava na igreja e ia embora. Quantos cultos eu fui abandonada na porta, quantos cultos eu fui, de alguma forma, envergonhada, na frente dos irmãos. Ele era ríspido, ele era duro, ele era ciumento, ele era possessivo. E eu falava, Deus, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. E o Senhor disse para mim, não volte atrás. E novamente eu tive um outro contato com a fé. Um outro momento doloroso da vida, onde o Senhor me conectou de novo com a fé. Um episódio onde um dia eu estava dirigindo um culto de mulheres e o Senhor falou comigo através de uma profeta e disse, hoje eu viro o seu cativeiro. Era domingo, quase 20 horas da noite. Quando foi no outro dia, de segunda, 6 da manhã, Deus realmente virou o meu cativeiro, mas de uma forma inesperada. O Senhor permitiu uma situação na vida do meu esposo
que ele foi fiel depositário de uma empresa, onde ele não sabia que estava assinando um documento como esse. Meu esposo foi preso e naquele dia meu esposo foi parar numa delegacia e eu fiquei perdida, desorientada e não sabia o que fazer. E o Senhor mais uma vez se apresentou para mim e disse: eu disse para você que eu ia virar o seu cativeiro. E foi assim que o Senhor começou a trabalhar. Eu tinha um Fusca na época e vendi esse Fusca para pagar as custas da penhora daquilo que ele tinha sido assinado como fiel depositário. Deus levantou pessoas para me apoiar, novamente meu pastor Itamar de Paulo, que foi um homem de Deus que me impulsionou. Ele estava comigo nesse dia, me apoiou e naquele mesmo dia Deus mudou a minha sorte.